Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa modalidade um pouco diferente, né? Diferente, mas não menos eficiente, né? Por conta aí desse Covid-19, né? Que é um tipo de coronavírus, né? E que está modificando aí todas as relações de trabalho e relações interpessoais e até intrapessoais no mundo todo. Então, dando continuidade ao nosso trabalho aqui, né, passando já para o conteúdo seguinte, a gente vai estudar agora, né, os ecossistemas mundiais, né, e biomas brasileiros. Só que antes da gente entrar nessa parte, a gente tem que entender dois conceitos que são extremamente importantes, né, que são o que são fatores bióticos e abióticos. De uma maneira bem simples, a gente pode dizer que fatores bióticos são todos aqueles fatores relacionados à vida, que têm vida ou relacionados à vida, né? E fatores abióticos são todos aqueles fatores que não têm vida, porém influenciam na vida. Então vamos pensar em fatores bióticos, né? Qualquer ser vivo ele é um fator biótico, né? Então você tem lá a barata é um fator biótico, né? O homem é um fator biótico. É, as relações ecológicas são fatores bióticos, né? Quer sejam as relações harmônicas ou desarmônicas, intraespecíficas ou interespecíficas, são relações, são fatores bióticos. A ação de um ser vivo é um fenômeno biótico. Então, por exemplo, o desmatamento, né, que é uma ação que o homem faz, ele é um fator biótico, né? As fezes, né, que fazem o desgaste, né, dos rochedos, as fezes das aves que fazem o desgaste dos rochedos nas regiões litorâneas, é um fator biótico. Tá? Então, tudo relacionado a algum ser vivo é um fator biótico. Já os fatores abióticos, eles são aqueles que não têm vida, porém influenciam na vida, né? Então, por exemplo, a temperatura. A temperatura é um fator abiótico. A temperatura não tem vida. Não tem a temperatura macho, a temperatura fêmea que cruzam e dão lá uma temperatura mediana. Não existe isso, né? A chuva, a precipitação, ela é um fenômeno abiótico. Não existe macho, chuva fêmea, cruzam e nasce uma garoa. Não. Então, todo fator, toda chuva, ela é um fator abiótico. A energia luminosa, ela é um fator abiótico. Os minerais que estão no solo e que são absorvidos pelos vegetais são fatores abióticos, né? Então, esses fatores abióticos são fatores que não têm vida, porém influenciam na vida. Indo mais a fundo um pouco, né, a gente pode dizer que existem dois fatores, por exemplo, abióticos, que influenciam diretamente no clima e, por conseguinte, né, influenciam nos, eh, nos produtores de uma determinada região. Né? Se influencia nos produtores, influencia também, né, nos meus consumidores primários, e aí sucessivamente. Latitude, altitude são dois fatores que influenciam diretamente o clima na Terra. São dois fatores abióticos que influenciam diretamente o clima na Terra. E isso daí influencia a existência, né, o desenvolvimento de produtores de vegetais. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar na região equatorial. Na região equatorial, vamos pensar ali mais ou menos Ceará, né, o estado do Ceará. Vamos fazer uma analogia do estado do Ceará com Punta Arenas, no sul do Chile, né? Onde lá você começa já a Cordilheira dos Andes. Vamos pensar o seguinte, onde é mais quente? Punta Arenas ou o Ceará?
O Ceará. Por quê? Porque ele está mais próximo da linha do Equador. Então, a latitude, né, ela influencia no clima. A vegetação que existe no Ceará é a mesma vegetação que existe em Punta Arenas? Não, é uma vegetação diferente, né? Um outro fator, vamos pegar, já que a gente está falando aí do Chile, Cordilheira dos Andes, né? Na altitude. Você tem uma altitude média na Cordilheira dos Andes de 4.500 metros. Quanto mais alto, mais frio também. Se é mais frio, você tem uma vegetação menor também. Onde é que você vai ter uma vegetação mais exuberante, por exemplo, na região amazônica ou no alto da Cordilheira dos Andes? Com certeza é na região amazônica, né? Por que é na região amazônica? Na região amazônica você tem ali uma grande produção, né, de umidade pelos próprios vegetais, né? Ali você tem uma grande quantidade de umidade produzida pelos próprios vegetais, umidade que influencia no ciclo das chuvas, né, quer seja no hemisfério norte, principalmente ali na região da Flórida, quer seja aqui na região sudeste, né, estados de São Paulo, como no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, como também nos estados do sul, parte do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. Tá? Tudo isso é influenciado pela umidade do ar produzida pela floresta amazônica. Né? Então, um ambiente onde você tem uma maior temperatura, você também vai ter uma maior pluviosidade. Aumentando a pluviosidade, você tem uma maior quantidade de vegetais. Aumentando a quantidade, a existência de vegetais, que são produtores, seres autotróficos, né? Você tem um aumento da quantidade de seres consumidores primários, que são herbívoros, né? Aumentando a quantidade de consumidores primários, você tem o aumento de consumidores secundários e aí sucessivamente. Então, num ambiente quente e úmido, você vai ter uma biodiversidade muito maior do que um ambiente frio e seco. Novamente, em um ambiente quente e úmido, você vai ter uma maior biodiversidade do que em um ambiente frio e seco. Exemplo básico: onde é que existe uma maior biodiversidade? Quer dizer, onde é que existe uma maior variedade e quantidade de animais, né? E vegetais? Na floresta amazônica ou no sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul? Com certeza na floresta amazônica, porque ela tem uma maior, existe uma temperatura maior, tendo uma temperatura maior, naquela região você tem uma maior evaporação da água, maior a pluviosidade, maior a quantidade de vegetais, e aí sucessivamente na minha cadeia ou teia alimentar, ok? Bom, por que a gente viu esses conceitos? Só uma coisinha, lembrando que umidade e temperatura são fatores abióticos. Por que foi importante a gente falar disso daí, né? De quanto maior a temperatura, maior a umidade, maior a pluviosidade, maior a minha quantidade de seres vivos, né? Porque através disso agora a gente vai conseguir entender, né, os biomas e os ecossistemas que existem, que fica para a próxima aula, ok? Um abraço para vocês. Qualquer dúvida, só mandar um WhatsApp. Todos vocês têm meu telefone. Manda uma dúvida pelo WhatsApp. Se quiser mandar uma dúvida por aqui, eu respondo, logicamente não com tanta rapidez quanto no WhatsApp, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.